Bem, antes de entrar na homilia, só uma curiosidade. Vocês estão vendo que ali o Evangelho fala de uma virgem e a profecia de Isaías fala, eis que uma virgem. Né? Sim ou não? Então, só uma curiosidade primeiro. Os biblistas que estudam Bíblia de uma forma técnica, dizem o seguinte, que é impossível que o autor de Isaías tenha pensado na possibilidade de uma virgem dar à luz. Isso é impossível, incabível, né? Então o que eles falam? Que acham que os discípulos de Mateus mudaram de jovem para virgem. Mas como assim? Vocês lembram que nos primeiros séculos não tinha o quê? Impressão. A impressão é 1453, ou sei lá, século XV. Como não tinha impressão, como é que eram as Bíblias? Cada Bíblia era feita na mão. Então, só para vocês entenderem, eles dizem assim, que os discípulos de Mateus, quando foi escrever Isaías, mudou, porque Mateus colocou virgem, porque ele já sabia que era virgem, entende? Bem, por que eu estou falando essa curiosidade? Porque, na verdade, a Bíblia, ela tem uma peculiaridade. Quem é o autor principal da Bíblia? Espírito Santo, Deus. Quem escreve é o chamado agente instrumental. Deus usa de um instrumento para escrever. É o único livro inspirado realmente pelo Espírito Santo. O único. Por isso que ele tem milênios e ninguém vai mudá-lo. Ora, o agente instrumental, que é o autor que foi inspirado, não necessariamente tem que ter consciência de tudo que vai acontecer. Ele pode ser inspirado a escrever virgem, mesmo que naquela época seja impossível que alguém tenha essa ideia na cabeça. Então, quando vocês ouvirem isso, mas naquela época o povo não seria capaz de deduzir isso. Não preocupem com isso, porque a inspiração vai além da nossa capacidade. Vai além, ok? Só uma curiosidade. Bem, então nós estamos aqui passando para a semana do Advento natalício, em que nós vamos viver a coisa mais extraordinária. Dizem os teólogos que é maior do que a criação do universo. O Deus Filho encarnar-se no meio ali de um estábulo com animaizinhos, porque a sua mãe não conseguiu lugar para ficar, né, em Belém. De uma forma assim, uma humilhação inimaginável. Um Deus que se faz homem dentro de uma família humilde, pobre, que não consegue nenhum lugar para dar à luz. Depois é perseguido depois que nasce. O pai tem que levar para o Egito, pai adotivo, né, José. Volta, vive 30 anos num seio familiar, 30 anos. Olha como a família é importante. Por isso que o demônio tem atacado muito a família ultimamente. Tudo que puder atacar nessas últimas décadas, o demônio tem atacado. Na escola, em todo lugar, os conceitos, tudo, né? É impressionante. Mas por quê? Porque Jesus ficou 30 anos na família. Aprendeu. Imagina a humilhação de Cristo, de amamentar, de necessitar ser amamentado por uma criatura. Necessitar das suas criaturas e ensiná-lo a falar. Tem gente que acha que Jesus, desde pequenininho, falava todas as línguas, né? Em aramaico, em grego, bebezinho lá, né? Quero mamar agora em todas as línguas. Não.
Lembra da kenosis? Do esvaziamento total de si? Teve que aprender com Maria a falar, a andar, só. Imagina José aqui, Maria lá, vai. Mas não é Deus aprendendo a andar. Depois, todo respeito à família. E ainda no final, isso, que é algo extraordinário, ele absorver a morte. Como é que Jesus salvou o mundo? Através da união da sua natureza humana com a natureza divina. Tudo que entrou em contato com a natureza divina foi recapitulado, redimido. Então, por isso que ele quis viver a gestação, o parto, tudo. A infância, a família, porque ele foi santificando tudo. Até, em última instância, o quê? O que ele venceu aqui? A morte. Então ele pôs em contato tudo que era humano com sua natureza divina. Por que eu estou dizendo isso, gente? Aqui que está o gargalo do trem. Essa história a única religião que Deus entra na história e dá a cara para bater, é a nossa. Nas outras religiões, Deus não entra na história. E olha que juntou gente para tentar provar que a Bíblia não é verdadeira, que foi inventada por homens, mas juntou desde o século XIX na Alemanha, o que tem, até hoje, tá, gente aí tentando mostrar que aquilo lá é uma invenção da igreja, e ninguém consegue. De tão sublime, de tão perfeito é a história, a encarnação do verbo, os evangelhos, né? Claro que tem partes que não batem bem no evangelho, mas não é que um vai contra o outro. É porque os evangelhos são fotografias de Jesus de ângulos diferentes. Dá um exemplo besta. Tem um elefante. Eu tiro fotografia da tromba, o outro do corpo, o outro do rabo. E cada um faz uma descrição. É igual? Não. Mas é errado? Não. Se complementam. Cada um dá uma informação de Cristo. Por isso que Jesus não escreveu nada. Porque se ele tivesse escrito, aí sim seria como se fosse o Alcorão muçulmano. Porque o Alcorão você julga no pé da... Aliás, nem são só os muçulmanos que fazem isso. Muitos dos nossos irmãos protestantes também têm essa leitura de pé da letra, não tem? Não são todos, vai. Mas a tendência é essa. Está escrito na Bíblia? Né? Ou não está escrito na Bíblia? Se fosse para fazer isso, está lá. Manda matar. Ah, vai lá e... Não, está escrito na Bíblia que tem que matar. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela foi inspirada e Deus deixou quem para interpretar? Quem? Quem? Qual? A igreja. O magistério, que é o colégio do Papa com os bispos. Ora, é uma coisa óbvia. Se Deus inspira com o Espírito Santo um agente, uma pessoa, é o mesmo Espírito Santo que tem que dar autoridade para interpretar, porque eu acabei de dizer que o agente que escreveu a Bíblia, o autor, muitas vezes nem tem noção do que o Espírito está inspirando. Por exemplo, as passagens de Isaías do servo sofredor, são 3 ou 4, que fala que Jesus foi cuspido, humilhado. Os judeus não consideravam como messiânicos. Só depois que Jesus sofreu tudo, que esses trechos foram considerados messiânicos. Mas na época, os judeus não imaginavam o Messias ia sofrer. Para eles, o Messias ia ser um guerreiro, que ia restituir a terra que foi tomada pelos invasores. Ok?
Então vamos lá. Cristo, na sua kenosis, fez tudo isso para nos salvar. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês refletirem é que Jesus nos leva a sério, mas muito a sério, através do amor que Ele tem por nós. Ninguém faria isso se não amasse. O que um ser perfeito vai encarnar, sofrer, se não nos amasse como únicos? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Por isso que a reencarnação, ela é uma ferida enorme ao amor de Deus. Porque se Deus é perfeito e Ele age na minha vida, que sou miserável, a única explicação de um perfeito agir na minha vida, perfeito o que é? Que não precisa de mim para nada. Mas se mesmo assim Ele age na minha vida, é porque eu tenho que ser único para Ele, ou não? Só o amor explica que um ser perfeito haja com outro ser imperfeito. Estão de acordo ou não? Então é muito amor em jogo. E é muita coisa que Jesus provou para nós que Ele nos leva a sério. A tal ponto de existir o inferno, que também não é um castigo de maldade de Deus. O inferno é a prova última de que Ele nos leva a sério. Se você negar estar com Ele para sempre, você vai para o inferno. Simplesmente porque você quis ir para o inferno. Claro que o livre-arbítrio é muito misterioso, porque Ele nos mantém vivos com um ato só. Ele cria a gente e nos mantém vivos. Como é que eu, que dependo de tudo de Deus para estar vivo, posso negá-lo? É um mistério, mas existe o livre-arbítrio. Agora, qual que é voltando, qual é o gargalo de hoje? O gargalo de hoje é que, com tudo isso que Jesus fez, desde ali até aqui, com todo esse empenho de Deus, de Cristo, do Pai enviar seu Filho, de tudo que Ele sofreu por nós, hoje, eu, como pastor, tenho que infelizmente, com muita dor no coração, implorar, mendigar, que os cristãos participem da vigília de Natal, por exemplo, e do domingo, da missa de Natal do dia. Vamos lá. Olha o que Cristo fez por nós, além de nos abrir o céu, provou que nos ama, se humilhou como ninguém. Imagina se você é criador do universo e aprender a andar com a criatura, a mamar, a falar. Olha que humilhação é essa. Quem já morou fora do Brasil? Levanta a mão. Lá. Não é humilhante quando você está lá fora, que você não sabe falar nada? Você parece uma criança. Quando você fala, você está numa mesa de almoço, aí você fala uma palavra, que gracinha, falou. Você sente um nenê. Ele conseguiu falar, ele pediu. É humilhante, ou não? Você tem que sonar, quando você vai a um país, você não sabe a língua, e vai começar a aprender, o Gugu falou, né? Falou garfo, que gracinha. Agora ele sabe, repete para mim, garfo, garfo. Para nós é humilhante. Imagina para Deus. O que Ele se tolerou por nós, né? Imagina o que Ele passou por nós. E eu, hoje, apesar de tudo isso, ao invés de eu ter que fazer 2 horários na vigília de Natal e uns 4 missas no domingo de manhã, eu tenho que ficar dizendo que Natal e Páscoa são as 2 datas mais importantes do ano e que você não pode ir para a roça fazer pamonha e deixar Jesus no Natal aqui. Você não pode ir para o beira do rio, para Caldas Novas, para o Remo. Isso é um absurdo. Absurdo. O que Jesus fez por nós
e duas datas mais importantes do ano: Páscoa, o tríduo pascal, e o Natal. Claro, tem a Imaculada Conceição, que nós também tive que implorar para participar, né? Mas o Natal e a Páscoa, que é o nascimento e a ressurreição, ainda são mais, né? Tem o Corpus Christi também. Mas você deixar de participar para fazer essas coisas que você pode fazer o ano inteiro é um absurdo. Mas é um absurdo ao extremo. É só você pensar o seguinte. Um exemplo que eu dei hoje, vamos lá. Seu filho está fazendo aniversário em Rio Verde. Ok? Aí, ele diz assim: pai, mãe, fica para o almoço, domingo, porque nós vamos fazer um ótimo, um belo almoço também. Aí você diz para o pai e a mãe, diz assim: meu filho, nós vamos aí no sábado, mas nós vamos voltar, porque o seu pai quer que a gente fique na roça domingo. Na roça? Como assim? É meu aniversário. É, mas você sabe que seu pai gosta de roça, né? O que você acha que ele vai sentir? Hã? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pergunta assim: padre, cumpre preceito se ir em uma das missas, ou sábado à noite, ou domingo de dia? Eu não vou mentir para vocês. Cumpre preceito. No sentido de não virar pecado mortal, se participar de uma. Agora, você, diante de tudo isso que eu falei, de toda essa humilhação de Cristo, vive uma religiosidade de cumprir preceito ou de amar de verdade, de reconhecer? Porque não é a mesma missa. A missa da vigília é a missa que a gente vai colocar o menino Jesus lá no presépio. A missa do dia já é a alegria do Natal com ele já no presépio. Não é a mesma. Não é a mesma missa. Então eu pergunto de novo: vocês vivem uma religiosidade medíocre? Ou vocês querem realmente recompensar tudo que ele fez por nós? Padre, mas nós compramos já tudo para o Rio, né? Já está a tralha, desfaça. Pega a comida, faz cesta e doa, mas não faça isso com Jesus. Não faça isso com Cristo. Eu tenho certeza que uma das coisas que me manteve capaz de dizer sim para Deus foi quando eu decidi que eu nunca mais deixaria uma missa de domingo, por exemplo. Nunca mais, independente de onde eu estivesse. Cansei de ouvir várias missas que eu não entendia nada por exemplo, na Croácia, o croato, né? Fiquei lá na missa em croato, mas nunca deixei de ir à missa domingo. Nunca. Em finlandês, uma das línguas mais difíceis, né? Fico lá, mas eu vou pegando sempre: Senhor, não te largo. Procuro onde tem missa. Vou atrás, porque isso é uma forma de ter gratidão com tudo que a gente recebe. Essa semana, também falei hoje mais cedo, eu tive duas notícias, uma que eu atendi aqui e outra que na casa dos meus pais, de diagnóstico de câncer de pâncreas. Vocês sabem qual que é a perspectiva de um câncer de pâncreas? Quando você consegue pegar o câncer de pâncreas mais próximo, menor no início,
a sobrevida de 25% em 5 anos. Se for o mais raro. Se for o mais comum, que é o adenocarcinoma, não dura 6 meses. O mais raro é aquele que o Steve Jobs teve, lembra? Ele operou, depois até fez um discurso belíssimo em Stanford, que é a universidade lá nos Estados Unidos, mas passou um tempo, depois de 5 anos ele foi, né, com uma fortuna, não sei, ele não era dos, mas 8 bilhões de dólares, ele não foi capaz de realmente escapar daquilo que é o destino de todos nós. Mas por que eu estou falando isso? É que quando você dá o mínimo para Deus, ou quase nada, o medíocre, é porque você ainda vive uma ilusão nesse mundo. A qualquer momento pode bater o martelo do fim da sua vida. Pá! Ah, mas isso é o senhor está sendo muito pessimista. Não! Padre, mas isso vai acontecer com todo mundo. Vai! Mas se você deu o seu tudo, sempre, quando acontecer isso, bateu o martelo, você diz como São Paulo: combati o bom combate. Estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Quando você vive uma vida medíocre, você vive o desespero, você não tem a graça, você não tem a fortaleza, você não tem nada. Então não deem o mínimo para Cristo. Deem tudo. Tudo. Tudo que vocês puderem. Porque vale a pena. Vale a pena. O que Ele te dá interiormente, né, é incomparável com qualquer coisa do mundo. E olha aqui, eu não fui um milionário, mas já provei de coisas grandes no mundo inteiro, né? De festas, de lugar, de hotel internacional, tudo. Carros bons, tudo lixo perto do que Deus te dá interiormente. Lixo. Lixo. Então não deem mais ou menos, não pensem em deixar de participar dos momentos mais importantes do ano para fazer pamonha, pelo amor de Deus, para matar porco, que enfia esse porco não sei aonde, mas não é a hora. Meu Deus do céu. Eu sempre digo, eu disse no domingo passado, que Deus vai passar a régua nessas pessoas que a gente vê aqui na nossa frente, né? Igual a Dona Maria. Hoje de manhã tinha uma senhora que não conseguia enxergar também, que a filha foi trazendo para comungar, que poderia muito bem estar em casa. Ela não tem obrigação com a doença, a dificuldade de estar. Mas vem com toda a dificuldade, com humilhação, tropeçando, sendo carregada por alguém para vir à missa. Essas pessoas que vão ser referência no juízo final. São essas pessoas. Nós colocamos a missa do sábado à noite às 19 horas, por quê? Porque não é nem missa do galo, nem do pintinho, é do ovo quase. Justamente para dar tempo para vocês irem. Eu não quero que vocês deixem de fazer a ceia da família. Vá, come leitoa, carneiro, vaca, tudo, o que você quiser. Mas primeiro, venha honrar o Filho eterno que deu a vida por nós, venha colocá-lo no presépio. Vai com a alegria de Cristo no coração. E depois no domingo, venha com a alegria de vê-lo no presépio. De um domingo especial, né? E aí? Isso não é ser radical. São 2 datas por ano. Nós é que somos muito medíocres. Nós achamos que Jesus é aquilo que recebe o resto, né?
o resto. Não. Primeiro dá tudo para Ele, porque Ele deu tudo para nós. Ele dá a vida por nós continuamente. É a única morte que mantém, morte e ressurreição que mantém na história. Daqui a pouco eu vou aqui abrir o céu. Olha que audácia. Daqui a pouco eu vou abrir o céu e tocar a mesma paixão de 2000 anos aqui, por amor a nós. Mas eu garanto que se vocês conseguirem darem tudo que vocês podem, claro que se alguém conseguir por um motivo grave ir só em uma missa, é diferente. Por um motivo grave, não consegue, aí cumpre realmente o preceito. Mas é porque ela tentou de todas as formas, e de uma forma ou outra só conseguiu aquilo. Mas por opção, não. Por opção, não. Por opção, decida dar tudo. Porque Ele não vai te decepcionar. Assim como nunca me decepcionou. Ah, padre, mas você sofre mais, é calúnia, é perseguição. Mas é infinitamente maior, melhor do que minha vida de antes. Infinitamente. Infinitamente. Vale a pena dar o tudo. Não façam isso com Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão ficar cada dia mais felizes nessa vida sobrenatural. Que quem está de fora não vê, mas você que recebe, sabe que não tem nada nesse mundo que chega perto. Que o menino Jesus abra o nosso coração e a nossa mente para amá-lo como Ele nos amou, dando o tudo, o nosso tudo, ao tudo. Dar o nosso tudo àquele que é tudo. Assim seja.